Podes dar aí um glória a Deus? Glória a Deus! Dá um beijo para Deus. Deus, isso é muito lindo, Senhor. Estou hoje aqui tentando, como militar, porque estamos em guerra. Amém. Estamos em guerra. Amém. Os jovens, desde miércoles, entraram em uma peleja por esta igreja, por Deus e seus fieles. Amém. Não moveremos mais atrás. Amém. Não retrocederemos naquilo que Deus tem nos dado. Amém. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa entregar dons de interpretação de línguas para todos os irmãos presentes. Eu vou me esforçar para não falar portunhol. Amém? Amém? Se não me entenderem, irmão, please. Amém. Na broma, mas é verdade. Eu estou muito contente por estar aqui. Não somente porque sou brasileiro, mas porque Deus me trouxe a este lugar. Amém. E tenho certeza que cada um de vocês que estão nessa noite foram invitados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo está com gemidos inexprimíveis para a tua família. Amém. Para a tua causa, por esta igreja. Amém. Amém. Para quem vai marcar, para escrever, o tema hoje dia é El elegido que lhe ganhou a muitos gigantes. Amém. Eu quero que todos os irmãos possam abrir suas palavras em 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16. Versículo 12 e 13. Amém? Quem não está com Bíblia nesta noite, pode levantar suas mãos. Quem não tem uma palavra? Quem não tem, pode levantar as mãos, sem, no problem. Irmão, compre uma Bíblia. Compra uma Bíblia, irmão. Um valente guerreiro sem uma boa arma espiritual. Olha, compre de preferência aquelas grandes, porque uma espada grande é uma arma grande e poderosa. Hoje em dia há tantas facilidades. Podes comprar uma Bíblia, coloca no computador, no celular, né? Só não pode deixar o celular. Irmão, desligue seu celular. Compreende celular? Amém. Amém. 1 Samuel capítulo 16, versículo 12 e 13. Enviou pois ele, e lhe hizo entrar, e era rubio, hermoso e de ojos, e de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate e úngelo, porque este es. E Samuel tomou el cuemo de aceite e lo ungiu em meio a seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Jeová vino sobre Davi. E levantou luego Samuel e se volviu a Ramá. Espírito Santo, Senhor, eu não tenho nada para essas pessoas. Nada de humano, Senhor, tenho para dar a eles. Nem sei falar espanhol perfeitamente, Senhor. Mas o Espírito do Senhor que está em mim me unge para ser um diferencial nessa noite, nesta igreja, Senhor, neste povo. Que este povo possa ter, Senhor, a interpretação do que estou falando, porque não sou eu mais falando, mas tu Espírito me usando para falar e trazer uma mensagem poderosa a esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo dou-te graças, Pai. Amém. Amém, queridos?
Davi, como eu e como o pastor Peter, não tinha tamanho. Oi, cuidado. Davi era um varão chiquito se comparado a todos os irmãos e a maioria das pessoas de Israel, né? Ele nem aparência de rei tinha, tampouco família monarca, família de rei, descendência real. Amém. Davi não tinha nada disto, pero foi elegido para viver uma vida de problemas. Davi foi eleito para ter uma vida de problemas. Amém? Você já escutou muitas vezes ministração do pastor Salinas falando sobre bendições, falando sobre as maravilhas de Cristo. Eu quero falar sobre a unção de problemas. Calma que vamos chegar lá. Quem não luta não tem nenhum problema. Também não tem a história da vitória para dizer às pessoas. Davi, ele foi ungido sim para ter muitos problemas, mas ele, através dos seus problemas, tinha muitas histórias para alabar, muitas histórias para contar, porque ele ganhou a muitos gigantes. A maioria dos textos conhecem a história de Davi e Golias. Quem conhece? A maioria. Mas sabe que Davi matou Golias e mais 4 gigantes. 4 gigantes Davi matou. E assim entendemos melhor o que Davi, porque Davi tomou 5 pedras. 5 pedras. Quando Davi foi matar Golias e passou por um ribeiro, ele pegou 5 pedras. Estas 5 pedras, uma seria para a cabeça de Golias, e as outras 4 seriam de gigantes que existiam naquela terra. Os filisteus teriam 5 cidades, que eram 5 cidades muito fortes. Deus faz as coisas da forma espiritual, não para que você entenda, mas é para que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Amém. Davi talvez não sabia porque pegava 5 pedrinhas, mas no mundo espiritual já havia uma habilitação para que a vitória estivesse nas mãos do povo de Israel. Amém? Abra sua palavra em 1 Samuel 17, 4 e 11. Os 4 gigantes que Davi derrotou foi, como estava cá, Isbinebob, Saf, Golias Júnior e Lame. Isbinebob, Saf, Golias Júnior e Lame. Além de Golias, todos esses, mas tem um Golias Júnior, sim, é um outro Golias, além daquele que você conhece. Amém? Todos abriram, encontraram? 1 Samuel 17, 4 a 11. Eu gostaria que alguém, Chamorro, lê para nós outros. Você tem uma voz tão linda. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía la altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía hebras de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró
y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, denme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amém? Todos recordaram da história de Davi e Golias? Além de Davi e Golias, há muitas outras histórias que é com estes gigantes. E estes gigantes são estratégias espirituais que nosso inimigo usa. São fortalezas muito grandes que o inimigo de nossas almas usa para atingir o povo de Deus. E vamos falar sobre cada uma desses gigantes que estão afetando sua vida, afetando minha vida, afetando nós outros. E para começar, eu quero falar de derrota, de problema. Quem acá agora pode falar que essa semana não teve um problema? Há algum de vocês? Eu tive muitos problemas, foi uma semana muito difícil. Uma semana, talvez é como espreitado, como apertado para baixo, para sentir se temos forças e convicção daquilo que temos em Deus. E creio que Deus permite estas situações, como permitiu tantas para Davi e outros personagens bíblicos, para que pudessem ter uma história para contar. E eu creio que muitos irmãos, ancianos, as pessoas de mais idade acá, têm muitas histórias para contar desta igreja. Quantas vezes Deus deu livramentos, bendições, mas por algumas vezes eu creio que houve derrota, houve conflito, houve destruição, não houve avanço, houve retrocesso. E Golias significa Satanás. Golias significa um poder espiritual que afronta os exércitos do Deus vivo. Por 40 dias, Golias estava não bromeando, mas zombando dos exércitos de Jeová. Por 40 dias não se levantou um homem, um ninho, uma mulher para defender os exércitos de Deus. Estava um varão no campo, chamado Davi. Sobre ele já tinha o óleo da unção, a autoridade de Deus. E quando ele chegou ao campo de batalha e escutou Golias, ele teve raiva. Ele teve como um sentimento dentro de si que consumiu completamente para não aceitar aquela situação. Quem quer se levantar como Davi nesses tempos, no século 21? Acá no Chile, em Valparaíso, na igreja Visão do Reino, levante suas mãos. Eu quero mirar vocês. Você pode ser um Davi dos tempos atuais. Deus quer fazer muitas coisas grandes, não somente em sua família, mas nessa igreja, nesta nação. E Satanás está como zombando há muito tempo, dizendo que não vai dar certo, que não tem como, que não vai funcionar, que você não pode. O homem natural tem uma
tendência de rechaçar tudo que significa problema. Por general, tem um discurso pessimista. Não vai dar certo. Isto é Satanás influenciando a mente, a cabeça das pessoas, para que elas não tenham a mente de Deus, de Jeová, mas tenham esta mente de escravo. E ele quer fazer isto com a igreja. O homem natural vive confessando sua derrota, porque o homem natural tem uma aliança com a derrota, mas o homem espiritual, ele é vivificado pela cruz do Calvário, e sobre ele há o sangue de Cristo, e sobre ele há a unção do Espírito Santo, e isto hace ligar ele com os céus. E como disse há pouco, se não, você não pode ir aos céus, os céus vêm até você onde você está, e há um manifestar de Deus poderoso. Amém? Rebaixei cantalabás. Para cada vez há um novo desafio de Deus para seus eleitos. Se você é um eleito de Deus e pensa que ser eleito de Deus significa solamente viver bendições, significa solamente estar aqui na igreja sentado, escutando, não. Há desafios para você. Há uma guerra, há uma peleja, há uma guerra. Não se acomode, não esteja parado. Há uma guerra para aqueles que são ungidos para o Senhor. Há espaços a serem conquistados. Rebaixei, cantalabás. Oh, rebalabachei, cantalabás. Quando Davi mirou a Golias, acendo à frente ao povo de Deus, ele não mirou somente um gigante, ele mirou uma oportunidade de exercer sua unção de vitorioso. Quando você mirar dificuldade, fique alegre. Quando tiver problemas, salte de alegria, porque é a oportunidade que Deus vai te dar, vai te conceder para exercer sua unção de conquista nesta terra. Quantos têm uma história de vitória para alabar a Deus, para falar com sua boca? E cada história de vitória houve uma peleja, houve uma batalha. Se você quer viver a unção que Deus tem para a sua vida, saque a sua espada espiritual. Amém. É tempo de guerra. Não aceitamos mais Satanás, o Golias desse tempo, ficar como zombando do povo de Deus, zombando da igreja de Deus. Há terrenos, há sítios, há espaços no mundo espiritual que somente você pode conquistar, e Deus quer te usar, mas você necessita de se colocar na posição de vitorioso. É querer pelejar, é querer lutar. Eu estou a cara desta roupa porque eu não aceito mais a situação desta igreja. Vocês não podem mais retroceder naquilo que Deus já lhes deu. Nenhum pode se perder mais. É tempo de avanço, é tempo de crescimento, é tempo de conquistar a terra para Cristo, time para Cristo. É tempo de você viver seu chamado, é tempo de você viver sua unção de conquista, é tempo de viver aquilo que Deus tem para esta igreja, para esta nação. Aleluia. 2 Samuel 21, 15, 17. Abra sua palavra aqui. Aleluia. Spinebot significa a potência militar do pecado. É pecado
es el robo de nuestra constituição. Se há um gigante que devemos que ter um sentimento de acabar com ele, é o pecado. E o pecado limita a constituição de Deus, limita não somente você a ter movimentos, como eu estou fazendo aqui, mas a viver aquilo que Deus tem. Se você tem sua arma espiritual, né? Eu miro essa espada e eu fico, se fosse uma espada real, né? Eu ia sacar ela aqui agora. Se você tem sua arma cheia de pecado, você não vai poder sacar ela para usar. Sua espada vai ficar pregada. Não será possível utilizar a arma que Deus te deu. Quantos estão assim? Amém? 2 Samuel 21, 15 a 17. Chama o Rito. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Y Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Gracias. Aunque valiente y guerrero, el hombre de Dios se ha esgotado. Y muy cansado, el gigante aprovechó de la situación para atacarlo. Isbi-Benob en realidad tenía intención de eliminar la lámpara de Israel, porque ele queria poner em peligro o futuro de Israel. Ele sabia que se terminasse com Davi, ele terminaria com os planos de Deus para Israel. Não teria uma descendência como a de Jesus. Imagina a situação de conflito que houve naquele lugar. E Davi não teria mais forças. E é incrível porque nos dias atuais há muitos discípulos de Isbi-Benob que aproveitam do cansaço de seu líder, aproveitam do cansaço, das fraquezas do irmão, para apontar o dedo como acusador. E o único acusador que conhecemos é Satanás. Isbi-Benob significa o peso do pecado familiar, os pecados dos padres contra os filhos e dos ninhos contra seus padres. Quem sabe você não vive uma situação que não consegue esquecer-se ou olvidar do seu passado. Quem sabe o seu passado te tormenta e você não consegue entender por quê. Pode ser uma situação que seu papá esse é uma correção e você era filho, não aceitou a correção de seu papá, e até hoje dia você parece que não vive aquilo que Deus tem. Há uma paralisação, há uma malignidade. Eu quero dizer para você: há um gigante a ser vencido. Há um valiente, uma fortaleza espiritual que necessita cair por terra. Esta fortaleza se chama pecado. E o pecado, sim, ele pode impedir um homem, um servo de Deus, um ungido de Deus, mesmo um guerreiro, porque pode paralisar os planos de Deus, o pecado. Em Miqueias 7:6 habla que os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Eu quero falar com os padres.
padres que estão presentes, o que você tem hecho para o ministério de seu filho acontecer? O que você tem hecho para os ninhos? Esta semana eu estava participando de uma reunião com os ancianos, pastor Salinas, e eu falei para os irmãos, saque algum jovem e haja um discípulo. Você, igreja, tem a oportunidade de ser discípulos. Há tantos jovens acá que necessitam de ser discipulados, como Elias e Eliseu. Você tem esta oportunidade de quebrar não somente as maldições de sua vida, mas desta igreja também. Daqui 50 anos, como vai estar esta igreja? Como vai estar, jovens? Como vai estar? Vai estar cheia. Mas para estar cheia, é necessário se levantar pessoas, levantar líderes que não tenham medo da derrota, que não tenham medo de luta. Discipular o jovem, às vezes, vai significar ter muita paciência. Muita paciência. Ele vai gostar de música alta. Não gosta? Ele vai gostar de muitas coisas que às vezes você não gosta. Às vezes a música que o jovem está escutando é: irmão, aí você diz, mas não é de Deus. É de Deus, irmão. Se for cristiano, é de Deus. Não escutem rock e não sejam cristianos, porque isso traz maldições para suas vidas. Se vocês estão escutando música que não vem de Deus, que não é cristiano, saiba que isso é maldição. Isso tem que ser quebrado, destruído. Pecado que está contaminando as vidas das pessoas. Ah, mas é tão linda a canção. O inferno também. O inferno é terrível. E se não sacarmos de nós outros na basura espiritual, não podemos ter intimidade com Deus. Amém. Amém? Levante suas mãos e abre comigo. Eu quero derrotar nesta noite a Golias e também a Espinebol, em nome de Jesus Cristo. Você quer ser isso mesmo? A ser isto significa ter muitos problemas. Queres isto? Quem quer, continue com suas mãos levantadas. Quer ter problema? Se você quer ter problema, você vai ter vitória. Aleluia. Porque você não está solo, mas temos um Jeová, um Deus poderoso para fazer grandes coisas em sua vida. A maior coisa que o pecado faz é o roubo de nossa Constituição. Há um conhecido refrão popular no Brasil que disse: hijo de pez, pescado és. Não tem outra forma. Hijo de vacuno, vacuno é. Hijos de visão de reino tem que ser hijos sanados. Você tem até a metade deste ano para ser completamente sanados. Para gerar filhos sanados. Deus quer fazer isso com esta igreja, irmãos. No próximo semestre vamos fazer evangelismo. Vamos ganhar Valparaíso. Vamos ganhar esta nação para Cristo. Vamos fazer não somente nesse lugar, mas em muitos lugares. Uma bandeira sendo erguida do reino de Deus. Uma bandeira de vitória. Uma bandeira de peleja. Sejam sanados em nome de Jesus. Destrua os gigantes que estão contra nossas vidas, contra esta igreja. Tenha raiva, queira acabar com estes gigantes, queira acabar com o pecado, queira acabar com Satanás. Nossa peleja não é contra carne nem sangue, mas contra princípios malignos espirituais. Amém. Já derrotamos na cruz do Calvário. Amém. Você já tem uma vitória, irmão. Amém. Você já venceu o seu gigante.
2 Samuel 21, 18. O terceiro gigante se chama Saf. Este Saf, ele é uma potência militar com prisões de sentimentos. Este gigante na época, Saf, significa comedor, aquele que come sangue, aquele que degusta de sangue humano. Compreende isso? Saf, o gigante comedor de homens, era um alienígena? Não é possível um humano a ser isto, né? É como a centralização de uma malignidade tão grande, tão forte, que descaracterizou os planos de Deus para os homens de tal forma. Eu creio que na época de Noé era assim. Havia tanto pecado, um pecado tão grande, que Deus disse: eu vou matar todo mundo. Não compreendo porque estão assim. Eu hice toda esta humanidade para ser bendições, né? E Saf era um grande gigante, comedor de sangue humano, e significa prisões dos sentimentos. Esclavitud da alma são cadenas hechas por Satanás nos sentimentos das pessoas. Há pessoas que são inteligentíssimas, compreende essa palavra? Inteligentíssimas, mas morrem loucos. Às vezes o homem está lá, descobri que a teoria da relatividade, Einstein estava errado. Começa e morre louco. Sabe o que é isso? Esclavitud da alma, esclavitud dos sentimentos. A pessoa não tem controle sobre os sentimentos porque é escravo. Isso é pior do que... Porque existem pessoas que, além de ter loucura, são amargas. São pessoas tristes, em depressão. São incapazes de olvidar do passado, de seu passado. Incapazes de perdonar. Outros são escravizados por o pecado na mente, por a adicção que controla, por exemplo, na mente, o desejo de utilizar drogas, cigarrilhos. Há pessoas que não compreendem, e por mais que adquirem aqueles comprimidos, cápsulas, para parar de usar cigarrilhos, a pessoa ainda tem o desejo. Vem à igreja, eu agora não vou usar mais cigarrilhos, Jesus Cristo vai me libertar. Isto é esclavitud da alma. Não é química do corpo, não, é sentimento escravo. Mas Deus está mostrando para você qual é seu inimigo que você vai derrotar. Deus vai trazer liberdade para você. Deus vai sanar a sua vida. Nesta noite, há um liberar no mundo espiritual de glória para esse lugar. E Deus vai trazer por resgate a sua vida, e você nunca mais vai ser escravo deste gigante que nos atormenta. O Saf vai ser destruído de sua vida, desta igreja, desta cidade, desse país, em nome de Jesus Cristo, através de nossas vidas. Aleluias. El cárcere da alma é um encarcelamento distinto em la vida das pessoas. Podemos nos desatarmos de muitos outros tipos de cárcere, como deudas, hambre, injustiça, enfermidade, brujeria, mentira, mas não del cárcere de sentimento, porque não temos controle sobre ele, porque ele se encontra onde nós outros nos encontramos. A deuda é fácil ser sacada. Você vai lá, trabalha, ganha as platitas,
Saca lá, Deuda? A enfermidade, se eu não tenho fé, há um remédio. Então vou lá, invita Estevão, o médico, Estevão vai dar um remédio e vai sair da enfermidade. Mas esclavitud da alma, nem psicólogos, nem psiquiatras conseguem sacar de uma pessoa. Solamente é o poder de Jesus Cristo. Amém. E muitos de vocês estão como os escravizados ainda e precisam de ser livres. E eu me coloco nessa noite como um pequeno filho de Deus que não aceita mais essa situação de sua vida. E eu quero declarar na liberdade, eu quero declarar esse gigante que ele não vai ter mais poder sobre sua vida. Você vai ser livre dessa esclavitud, você vai receber essa liberdade. Você vai ter a cabeça desse gigante em suas mãos como troféu. Rebaixu de cantabás. Amém? Amém. Você quer ser livre da esclavitud da alma? Quer ser livre de verdade mesmo, irmãos? Porque se você quer ser livre, você tem que começar a ter o sentimento de matar o gigante. O gigante de sua vida, o gigante de sua família, o gigante que persegue tu filho. E tu filho poderia até estar cá, mas não está. Sabe por quê? Porque há gigantes. Há gigantes para ser mortos. Há gigantes que necessitam de querer destruir. Nós queremos destruir gigantes. Deus tem elegidos nesse lugar. Vocês todos são elegidos do Senhor. Muitos nessa noite foram invitados para cá estar nesse lugar, mas não estiveram. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você é o escolhido de Deus. Amém. Você tem uma invitação do céu: destruir as obras do diabo. Você vai destruir os gigantes de sua vida. Amém. O quarto gigante que vamos falar está em 2 Samuel 21, 20. Deixa eu virar a cara. É o outro. Pode passar. Vai. Este quarto gigante, Golias Júnior. Se você quer confirmar, abra sua palavra em 2 Samuel 21, 19. Este gigante Golias Júnior, ele é terrível. Esse gigante significa a cegueira espiritual. É uma cadeia espiritual para atrapar nossas constituições, a se envolver em nossa mente imagens sempre temendo ao passado. Quantos cristianos se dizem cristianos, participam da comunhão na igreja? Tem até uma poleira escrito Jesus. Tem até uma poleira escrito Jesus. Jesus. Mas tem um passado que fica na mente, destruindo, aprisionando, como amassando chamou. O passado envolvendo imagens. Você necessita de matar esse gigante. Declaramos a morte desse gigante nesta noite. O passado não vai te condenar, porque se o passado te condenar, você vai mostrar o futuro para o passado, e seu futuro é de glória em glória. Amém. Aleluia. Tu futuro é de glória no Senhor. Há um futuro glorioso para tus filhos de Deus. Há um futuro glorioso para esta congregação. E se querem mostrar o passado em suas mentes, mostre o seu futuro. O seu futuro
futuro é sua preciosidade. O seu futuro é aquilo que você sonha. Resgate os sonhos de Deus nesta noite. Se os jovens não sonharem, não tiverem sonhos, o que será do futuro desta igreja? Se os ancianos não tiverem sonhos, o que será do futuro desta congregação? Não te ouvides. Há um sonho de Deus para se cumprir. Há uma eleição de Deus para se manifestar. Há gigantes para ser destruídos. Mira sua família. Você não pode aceitar a situação que sua família está. Há um gigante a ser vencido. Há um Golias Júnior que quer sempre trazer o passado como acusação, como opressão. Há um gigante a ser vencido. Há uma história de vitória a ser alabada. Há uma história de vitória para você alabar para as pessoas. Amém? Levante suas mãos, todos vocês. Cerrem seus olhos. Olhos. Todos cerrem. Não quero ver ninguém com olhos abertos. Nenhuma pessoa, em nome de Jesus. Escute que estou falando como autoridade espiritual nesta hora, nesse lugar. Amém, sim, Senhor. Se sua família está sendo destruída, continue com suas mãos levantadas, todos de olhos cerrados. Ninguém abre os olhos. Se você está vivendo muitos problemas na sua família, continue com suas mãos levantadas. Se você está bem, sua família pode envolver suas mãos, não há problema. Deus, mira cada uma dessas mãos que estão levantadas, Senhor. Coloca pedras em cada uma dessas mãos para derrotar este Golias, Senhor, este é nosso inimigo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu pido em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, hace este milagre nesta família, Senhor. Não permita que esta igreja continue sendo afrontada por esses inimigos, Senhor. Esses Golias, esses gigantes espirituais. Coloque na pedra, Senhor. Coloque na autoridade sobre essas mãos, sobre esta boca, Senhor. Coloque som nesta boca, para que todos esses gigantes sejam destruídos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Haja fé em esses corações. Haja mover de Deus nesta noite, nesse lugar, Senhor. Não aceito mais essas famílias serem destruídas. Rebaixo de cantalabás. Que seja destruído esse inimigo que traz o passado, acusando, destruindo, consumindo. Rebaixo e raia cantalabás. Seja destruído o inimigo, seja destruído o gigante que atormenta as famílias dessa igreja. Declaro nesse momento sua destruição. Declaro nesse momento a sua destruição. Seja destruído, 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 destruído. Seja destruído em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Guerra, peleio contra você. Guerra, guerra, guerra. Regai, achai, rebai, shei, shorikai, tutti, shekarite, trebatide, cantalabás. Declaro guerra por sua família. Declaro guerra, guerra. Rebai, achei, aie, shekate, shekate. Orimanaia, shekantalabás. Profeticamente eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo que a sua família não vai ser mais destruída, sua família não vai ser assolada, você vai ter uma descendência bendita nesta terra, em nome de Jesus Cristo. Que o Golias Júnior seja destruído completamente, em nome de Jesus Cristo. Abra sua palavra em João 14.